Edson, bom dia, Edson, como vai você? O Edson nos atendeu, o grande secretário Edson Aparecido está com a gente aqui. Edson, cancelado que o Réveillon ou não? Bom dia, Datena, bom dia, Agostinho. Bom A dia. Vigilância Sanitária concluiu o estudo ontem, no final da noite. Apesar dos números da capital serem muito positivos, a taxa vacinal, para você ter uma ideia, a população com mais de 12 anos, 95% da população já vacinada, mas em função do surgimento exatamente da variante, e porque dezembro é um mês complexo, de grande movimentação no comércio popular, a vigilância indicou, primeiro, a manutenção do uso da máscara como obrigatório, mesmo nos espaços abertos, e o cancelamento da festa de Réveillon. Ontem mesmo à noite eu enviei o estudo para o prefeito Ricardo Nunes. Ele agora em Nova York está dando a sua decisão, a sua conclusão, que sempre foi a de respeitar a indicação feita pela Vigilância Sanitária. Então o prefeito agora em Nova York está anunciando a medida, tanto a questão da manutenção da obrigatoriedade do uso da máscara, como o cancelamento da festa de Réveillon na Paulista. Ó, nós falamos que São Paulo, já repetimos hoje, antes de você estar aqui, falamos antes de você ouvir, que São Paulo foi realmente muito bem a capital, melhor até que o estado em termos de vacinação. Não é? Agora se estuda a possibilidade de antecipar a dose de reforço para pessoas com mais de 60. Isso é verdade? Como é que vai ser feito isso? Olha, Datena, ontem também nós fizemos uma solicitação, já era passado 11 da noite, ao secretário aqui adjunto da Secretaria Estadual, Eduardo Ribeiro. O nosso grupo de sanitaristas fez uma análise, uma nota técnica, solicitando a antecipação do prazo da dose de reforço de 5 para 4 meses. Enviamos essa solicitação ao Comitê Científico do Estado e também à Anvisa. Eu acabei de ver, inclusive, agora uma entrevista do Dr. Gabardo, onde ele disse que concorda inteiramente com o pedido feito pela Prefeitura. Então nós estamos muito aí esperançosos que ainda hoje, e a gente pede para que essa antecipação possa ser feita a partir de hoje, se autorize a cidade de São Paulo reduzir o prazo de aplicação da dose de reforço para 4 meses. Nós temos vacinas aqui nos nossos depósitos, então não precisaria nesse primeiro momento o Ministério nos enviar vacina, a gente tem vacina, mas antecipar esse prazo significaria, Datena, que cerca de 1.350.000 pessoas já poderiam, a partir de hoje, tomar a dose de reforço. No momento onde a gente tem aí o advento, o surgimento da variante nova, isso seria um fator de proteção das pessoas extremamente importante. Seria 60 a mais com aquele escalonamento ou não? Seria 60 a mais e não precisa esperar período e também não precisa apresentar comprovante de residência ou não? Não, acima de 18 anos, todo mundo que tomou a vacina, a segunda dose, há 4 meses, poderia, sem comprovante de residência, tomar a terceira dose. Acima de 18? Acima de 18? Acima de 18 Caraca, vai anos. ter dose. É o que os americanos estão fazendo, mas me diga uma coisa, tem dose para todo mundo? Tem dose, a gente tem remanescente, sim, aqui no nosso depósito, a gente conseguiria fazer essa aplicação, a gente tem dose sim, Datena. E me diga uma coisa, precisa do comprovante de residência ou não? Não, nós já abolimos o comprovante de residência exatamente para que a gente possa ter rapidamente aí essa vacinação, isso seria muito importante. Evidente, se o Estado adotar essa medida para outros municípios, ou para o Estado todo, né? Por enquanto foi a Prefeitura de São Paulo que pediu, né? Mas aí então, se for para todo o Estado, aí sim o Estado vai ter que seguramente ter uma quantidade de vacinas para distribuir para os municípios. Por enquanto foi o município que pediu a adoção dessa medida. Daí é uma boa, porque outros municípios que têm dose de vacina para aplicar podiam fazer a mesma coisa. Porque o Edson não está aplicando de bobeira. Ele sabe, tem conta de quem ainda não tomou segunda dose, de quem não tomou dose de reforço, que há vacina suficiente para isso.
Bom, se de repente acabar no meio do caminho, pelo menos vai vacinar muita gente. Vai vacinar gente pra caramba. Eu tenho a impressão que não é o Estado quem deve adotar isso. O Brasil tem que se preparar para adotar essa medida, que seria um fechamento enorme para a porta de entrada dessa variante nova, qualquer que seja o estrago que ela cause. Pois não, Agostinho, uma pergunta para o nosso Edson. Obrigado, Datena. Secretário, bom dia para o senhor. Desculpa pela insistência aí, mas eu fiquei imaginando aqui, 18 mais, aceitando pessoas não só da capital. Acho que teremos que ter uma estrutura, um planejamento um pouco diferente, porque eu fico imaginando, estamos em dezembro, muita gente vai querer tomar essa terceira dose até para fazer viagens eventuais, sei lá, para reuniões familiares. Deve ser uma demanda nunca vista, né? Eu imagino que o senhor está pensando numa estrutura macro, né, secretário? Não, mas seguramente essa autorização do Estado, Agostinho, vai ser para o Estado todo, não vai ser só para a capital. E aí, portanto, os municípios serão cobertos com dose de vacina. Segundo, que a maior parte dos municípios tem também dose sobrando, tem dose remanescente. Eu mesmo e vários secretários municipais disseram, você não está precisando de vacina, porque eu aqui também já vacinei todo mundo que tinha que vacinar. Então, na hora que a gente ampliar esse critério, os municípios têm sim... que vale o exemplo. Com alguns deles que vale o exemplo. Estoque para poder fazer isso. Então, eu acho que não seria uma coisa tão complexa e a gente conseguiria exatamente consumir essas vacinas que a gente vai ter que consumir daqui a pouco, porque daqui a pouco vai ter que autorizar, né, reduzir esse prazo. Então, a gente teria condição, sim, acho que não é algo conflitante e o Estado também está vendo isso de forma positiva. E acho que a Anvisa também vai ver. Você veja hoje, a Anvisa se pronunciou pela primeira vez de forma muito forte em relação àquele pedido que nós fizemos de tornar obrigatório o passaporte da vacina para todo viajante que chegar no Brasil, né? Quer dizer, isso é muito importante. Quer dizer, essas medidas elas vão ter um caráter coletivo e, obviamente, uma proteção cada vez mais ampla das pessoas. Não, e fica o exemplo. São Paulo deu exemplo, saiu na frente, mas deu exemplo. Os municípios que tiverem as vacinas vão começar a antecipar a dose de reforço. Você não tem a dúvida nenhuma. Ninguém quer voltar àquele estado de coisas de querer fechar alguma coisa, porque não dá. A economia já está quebrada, já tem gente faminta pra caramba. Parabéns aí a essa atitude do Edson. Ô Edson, me diga uma coisa, mas esse trem vale a partir de hoje já foi autorizado ou está esperando autorização ainda? Não, Datena, nós temos uma nota técnica da Vigilância Sanitária do município nesse sentido. Agora, um posicionamento do Comitê Científico aqui de São Paulo seria o suficiente para que a gente pudesse adotar a medida. Obviamente, também um posicionamento da Anvisa seria importante, mas com os dois comitês aqui de São Paulo tomando essa posição, até porque nós estamos embasando a solicitação no que o Reino Unido e a Comunidade Europeia já fizeram. Lá eles reduziram a dose de reforço para 3 meses. 3 meses. Lá já são em apenas 3 meses tomada a segunda dose, lá eles já estão dando a dose de reforço, né? Então já existem estudos nesse sentido que a gente, obviamente, precisa aproveitar essas experiências que outros países já tomaram. Mas nesse momento ainda precisa aguardar a liberação desses institutos, é isso? Precisaríamos ter aí, seria importante o Comitê Científico de São Paulo também estar concordando e fazer essa liberação, para que a gente pudesse, no nosso instrutivo, ainda hoje, se for possível, autorizar para iniciarmos imediatamente a redução desse prazo da dose de reforço para 4 meses. Quem tiver pergunta, 1 ou 2 perguntas para o Edson, porque a gente tem que liberar o Edson. Agora, o detalhe é o seguinte, eu já vou te passar... Fala você, Agostinho, fala você. Não, só o seguinte, levando em conta essa decisão, secretário, de cancelar o Réveillon, outros eventos, tipo futebol, por exemplo, a gente tem visto estádios com uma ocupação bem razoável. Isso vai ter alguma mudança diferente? Estamos no finalzinho do campeonato, mas ainda tem jogo para acontecer. Vai acontecer, é possível que haja alguma mudança na autorização de torcida em estádios ou não, secretário? A França adotou máscara para todo jogo de futebol. A França adotou máscara para todo estádio de futebol. A Alemanha, por exemplo, o jogo do Bayern de Munique, lá na região da Baviera, contra
contra o Barcelona, não vai ter público. Isso é decisão da Alemanha, que está no estado crítico. E a questão da máscara, como é que fica aqui, não só para futebol, show ou coisa parecida, o Edson? Não, nós mantivemos, a vigilância indicou, nós vamos manter obrigatório o uso de máscara, inclusive em ambiente aberto. No caso de futebol, o futebol, você tem um ambiente ali que você consegue. O protocolo obriga máscara e passaporte da vacina. O sujeito, a pessoa comprovar que está vacinado. O problema, Agostinho, é que uma festa de final de ano na Paulista é 1 milhão de pessoas. Você não controla, é uma coisa muito, muito difícil. É diferente do estádio de futebol hoje, que todo mundo chega na porta e apresenta o comprovante de que está vacinado, né? E também continua obrigatório, aí, nesse caso, o uso da máscara. O Edson, vamos para a primeira pergunta do ouvinte, por gentileza. Mais umas duas depois dessa, e vamos encerrar, porque o Edson tem que tocar o barco. A questão daqueles hospitais, você chegou a checar ou não, hein, Edson? Que a gente falou aqui dos hospitais que estavam fechados e que poderiam abrir. Chegou a checar aquilo lá, Edson? Chequei, sim, Datena. O nosso Hospital de São Miguel está atendendo diariamente 300 pessoas, para você ter uma ideia. Nós estamos lá com 209 leitos funcionando, apenas 18 leitos separados para essa nova variante. Falei com o Dr. Velucci, que é o diretor do hospital, falei também com o Dr. Paulo, que é o diretor do Hospital Planalto em Itaquera, o hospital funcionando, todas as UPAs e também as UBSs mandando pacientes, né? O que a gente tem feito um esforço é para que o hospital cumpra o seu papel. O papel de hospital é fazer tratamentos de média e de alta complexidade, né? São cirurgias, atendimento de urgência e emergência. Os atendimentos menos complexos, o atendimento é na UBS, é na UPA, é aí que a gente tem que fazer. Nós temos um trabalho em conjunto com o Santa Marcelina muito bom, porque o Santa Marcelina tem o seu hospital lá em Itaquera, mas o Hospital de Cidade Tiradentes que é da prefeitura, é administrado pelo Santa Marcelina. Então a gente faz um trabalho conjunto muito grande ali de um socorrer o outro quando precisa. Mas o hospital nosso, a grande demanda que a gente tem hoje, Datena, é o não Covid. O problema que a gente tem hoje é o não Covid. Por isso que os hospitais estão funcionando a todo. Eu acabei de sair, quando o Guilherme e o Lucas me ligaram, e depois falei com você, estava acabando de sair do hospital do Mboi-Mirim. Lotado. Os hospitais nossos estão funcionando, né? Normalmente. Então, falei com os diretores, os nossos hospitais estão atendendo normalmente a população e queria tranquilizar a população que não tem problema. Agora, ela deve procurar o hospital só num caso de urgência, de emergência, num caso grave. Se for um caso leve, tem que procurar o UBS do seu bairro. Bom, rapidamente, 2 ou 3 perguntas aí para o nosso Edson. A primeira aí, vamos lá, vai. Pergunta para o secretário. Tenho 70 anos, né? Meu nome é Ângela, eu já tomei as 3 doses da vacina, não é? As 2 primeiras e depois a terceira dose. No nosso caso, haveria uma 4ª dose de reforço? Aí obedeceríamos esse prazo de 4 meses? Boa pergunta. Porque já temos 3 doses, né? Os idosos já têm a terceira dose. Muito obrigada. Jabaquara, eu moro. Boa pergunta. Não, nós não temos ainda nenhum estudo da Organização Mundial de Saúde, nem também das nossas agências, sobretudo a Anvisa, que aponte a necessidade de uma 4ª dose. Isso nós não temos ainda, então, por enquanto, é apenas realmente a terceira dose, né? A chamada dose de reforço. Você espera um prazo para anunciar essa dose ainda hoje ou não, Edson? Melhor esperar para amanhã. Hoje, Atena, ainda hoje. Estão aí torcendo para ainda hoje soltar o instrutivo da prefeitura e a gente já começar a receber as pessoas com 4 meses da segunda dose para poder tomar a dose de reforço. Legal. Vamos a mais uma pergunta de ouvinte, e mais outra, e vamos encerrar com o Edson, que ele tem que correr atrás da bola aí. Vamos lá. Bom dia, Datena. Gostaria de saber, e as crianças? Quando vão ser vacinadas? Não tem nenhuma previsão?
É só no nosso, Datena? Olha, Datena, a Pfizer já apresentou um estudo à Anvisa pedindo a liberação de vacinação para as crianças acima de 5 anos. Ainda não há a liberação por parte da Anvisa em relação a esse tema. Então, por enquanto, não podemos aplicar vacina em crianças com mais de 5 anos. Mais uma pergunta e vamos liberar o secretário. Bom dia, Datena. Eu Jácio de Interlagos, pro secretário Edson aí. Eu vou para Recife, dia 16. Será que eu posso tomar a terceira dose lá? Pode sim. O SUS garante isso, né? As pessoas em trânsito podem tomar a terceira dose em outro estado, não há problema nenhum. Pode tomar lá, sim, não dá. O Sistema Único de Saúde garante isso. Só que o cara vai tomar a dose do prazo, porque ele não pode responder pelo prazo lá, a não ser que o Ministério da Saúde resolva fazer o que São Paulo fez em antecipar de 5 para 4 meses. Então tem que esperar os 5 meses para tomar, por enquanto, até hoje, né? E vamos esperar então, Edson, que saia essa notícia boa aí, de que a partir de hoje o pessoal já possa tomar a dose de reforço aqui em São Paulo, não em 5, mas em 4 meses. Obrigado, viu, Edson? Obrigado você, Datena, estou à sua disposição, viu? Um grande abraço. Ótimo dia.